Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo agora aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Bem-vindos todos e obrigado pelo tempo de vocês. É uma satisfação recebê-los aqui para esse webinar ao vivo sobre Linux embarcado. Hoje a gente vai falar sobre por que dominar o Linux OS deveria ser a sua prioridade, né? A importância do desenvolvedor Linux para um futuro conectado. A gente convidou o Fernando Luiz Cola, tá? Que é consultor e desenvolvedor na MC Logic, para falar um pouco sobre Linux, né? Hoje com a gente aqui. Como nós somos do mundo do embarcados, né? Ele vai trazer também uma introdução, né, sobre Linux e também Linux embarcado. Ele vai falar um pouco de Linux para desktop e servidor, né? Os skills que o pessoal que trabalha com servidor e com desktop tem, né? Versus a expertise que você precisa dominar para trabalhar no dia a dia com Linux embarcado. Tá? Ele vai falar um pouco sobre o perfil profissional para trabalhar com Linux embarcado, mostrar alguns exemplos de aplicações de dispositivos que tem Linux embarcado que a gente nem sabia. Muitos deles, claro, estão ao nosso acesso aí, né? Estão sendo desenvolvidos atualmente aqui no Brasil. Nós vamos sortear também, nesse webinar, né, um livro Linux Eficiente na Linha de Comando, Aumente Suas Habilidades na Linha de Comando, que é um livro do Daniel Barrett, da O'Reilly. É um livro da O'Reilly que a gente vai mandar para vocês no formato digital. Estou ao vivo aqui, então só dar um salve aqui para vocês. Obrigado por todo mundo que veio. Estou vendo que a sala está cheia de gente para esse webinar e vai ser bem bacana. Tenho certeza que vários de vocês trabalham com Linux. Outros são entusiastas, né? E estão aqui também para aprender algumas skills complementares, né? Com certeza. Então, assim, existe uma demanda muito grande de profissionais qualificados, tá? Em Linux, em todo o mercado. Em especial, Linux embarcado para o mercado de sistemas embarcados. Só que trabalhar com um Linux embarcado em grupo é bem complicado também. E o Fernando ele vai abordar sobre isso no webinar de hoje. Então, agora o pessoal chegou aqui na sala. Gostaria de estimular vocês a escrever aí o nome de vocês, escreve de onde vocês estão falando, tá? Eu estou falando de Campinas, mas vocês estão em toda a parte do Brasil, com certeza. Tá, joia? Vamos lá, então. Vou chamar, então... antes de chamar o Fernando, só um instantinho, só mostrar para vocês que esse webinar é patrocinado pela Mouser Electronics, que sempre apoia a gente e apoia, né, a gente trazer convidados aqui e viabiliza tudo isso que vocês estão vendo aqui, para a gente trazer um ótimo conteúdo para vocês, um conteúdo técnico. A Mouser Electronics, né, que está no Texas, despacha todos os componentes do Texas, e para os mais novos componentes, você encontra lá, eles mandam em até 5 dias aqui para o Brasil. É bem rapidinho. É isso aí. Então deixa eu chamar para a sala o Fernando Luiz Cola para se apresentar e depois conduzir a apresentação. Vamos lá. Já estou aqui já, Thiago. Boa noite a todos. Prazer aí ser convidado mais um webinar. Faz pouco tempo a gente fez um, né, já, com vocês. É um prazer estar aqui com o pessoal. Também o pessoal tem bastante gente, eu estou vendo no chat do Brasil todo, muito legal. Testando aí para aprender um pouquinho, para discutir esse assunto, né? Falar de Linux, a importância dele, por que é importante aprender sobre o sistema operacional, Linux e desenvolver, né? Qualquer tendência do futuro, tá? Então, obrigado, agradeço a todo mundo aí já de adiantado pelo webinar. Ô, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter criado, né, e topado o desafio. Só para deixar registrado aqui no vídeo, tem pessoas aqui na sala do Espírito Santo, Paraná, Paraíba, Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, de São Paulo, do Ceará. Então tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo ao vivo. Obrigado a todos por terem vindo. É com você agora, Fernando. E no final, pessoal, no final nós vamos trazer uma surpresa para vocês. Então vai ter o sorteio para quem estiver por aqui, né? Ao vivo aqui. E também vai ter uma surpresa aí que a gente vai mostrar aí no final para vocês desse webinar. Vamos nessa. Isso aí. Obrigado, Fernando. Valeu, Thiago. Antes de começar, só me apresentar para quem não me conhece. Então, hoje eu trabalho com Linux, especificamente com Linux, faz mais de 10 anos. Eu sou de formação, eu sou engenheiro, o pessoal chama engenheiro eletricista, né?
Então, eu fiz engenharia eletricista, engenharia eletrônica, e desde o começo dos estágios que eu fiz e depois que eu fui trabalhando, sempre foi com Linux, meu foco, né, na área de sistemas embarcados. E hoje eu tenho uma empresa que eu faço consultoria e desenvolvimento para sistemas de Linux embarcados, então a gente trabalha com customização de distribuições para Linux, né, para sistemas embarcados, e a gente faz consultoria, tudo voltado principalmente na área de Linux, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só pegar. Então, o que a gente vai falar na nossa agenda hoje? É isso que o Thiago comentou agora há pouco. Então, a gente vai fazer uma introdução ao Linux bem básica e o Linux embarcado, falar uma diferença entre os dois, né? E aí, na mesma linha aqui embaixo, falar sobre o Linux desktop e o servidor, né? Que a gente está acostumado, versus o Linux embarcado. Por que quando é embarcado, a gente precisa colocar embarcado, né? Por que tem essa diferenciação? E tem bastante motivo para ser assim. E daí a gente vai falar um pouquinho do perfil de profissional que a gente vê, assim, dos contatos, do contato que eu tenho no mercado, né, com as pessoas que eu conheço que trabalham, e também olhando que você vê mesmo que o mercado está pedindo, qual é o perfil dessa pessoa que quer trabalhar com Linux embarcado, né? Então, o que ele precisa ter, né? Eu acho que eu consegui deixar também para a gente não só a parte técnica, mas um pouquinho de como o interesse que você tem que ter para você se achar lá no caminho das pedras, né, para conseguir se virar. E aí eu trouxe bastante aplicação com o Linux embarcado, então produtos mesmo, que é uma coisa que se você não está acostumado, às vezes você nem vê, nem sabe que rodava Linux em certo equipamento. Então isso aqui é muito interessante da gente ver o que está sendo desenvolvido. Aqui no Brasil tem bastante desenvolvimento com o pessoal na área de Linux embarcado. Lógico que lá fora é muito mais, né? Mas no Brasil tem empresas que investem para desenvolver com Linux embarcado e a tendência também só está aumentando. E no final eu coloquei alguns exemplos de oportunidade, né? Para quem quer ingressar, entrar nessa área para desenvolver com Linux embarcado. Alguns exemplos que eu achei, tá? Não foi muito, mas eu achei alguns, inclusive do portal embarcados, a gente vai discutir lá na frente. Mas vocês vão ver também que a tendência é grande aí de utilizar Linux. Então, vamos começar aqui, né? Introdução, né, do Linux. Eu acho que acho que o primeiro termo que a gente tem que ter de definição, assim, para começar, assim, para falar de Linux, deixa eu pegar o marcador, é que Linux, quando está falando de Linux, né, a gente fala do sistema operacional. Então, normalmente a gente compara às vezes Linux com Windows, com Mac, mas ele, se você for ser certo mesmo, quando você fala Linux, você está dizendo do kernel, né? Kernel é uma parte de um sistema operacional, ele é o motor, vamos dizer assim, do sistema operacional. E o Linux, ele é o kernel, então a origem do projeto, se você for ver, já faz mais de 30 anos que tem, então foi criado pelo Linus Torvald, né? Por isso que leva o nome de Linux. E ele é o kernel, então ele é a parte o motor do sistema operacional, então ele que interfaceia com, com o hardware, ele que faz gestão de memória, gestão do CPU, ele é o coração, né? Mas depois disso a gente vai ver que a gente usa o termo de Linux para o sistema operacional inteiro. Então você pega o Debian, o Ubuntu, a gente vai ver depois, são distribuições, né? Então a gente acaba falando do sistema operacional Linux, mas o certo mesmo é lembrar que ele é o kernel, né? Então, que a gente tem mais do que só o kernel dentro de um sistema Linux. Tem um monte de pacote, um monte de software lá dentro, mas a gente acaba usando Linux, sistema operacional Linux, tá? Questão de tamanho do kernel. O kernel, como eu falei, faz mais de 30 anos que já existem. Hoje, questão do tamanho do código, para vocês terem noção, a gente está na casa de milhões de linhas de código. Eu não sei que data que eu vi, se foi de ano passado ou 2 anos atrás, porque essa coisa também evolui super rápido. Estava na faixa de 20 milhões. Eu acho que hoje já está bem mais do que isso nas versões mais novas, tá? Mas na faixa de milhões. Então, é um projeto grande, extenso, que faz bastante tempo que está aí sendo desenvolvido. Tem um monte de empresa, desde empresas grandes, tipo Intel, AMD, NXP, fabricantes de semicondutores que
contribui. Também tem contribuição de comunidade, né, por ser um código-fonte, de quem trabalha em empresa independente também, contribui bastante. Então é um código muito vivo, que está sempre aí com melhoria, sempre novidade. É até difícil acompanhar até as mudanças. E outro ponto importante do Linux, do sucesso que ele teve, né, o Linux ele praticamente se roda em qualquer tipo de hardware que você encontra hoje no mercado. Então ele vai rodar, igual a gente estava falando, desktop, notebook, servidor, supercomputador, em celulares, né, Android usa o kernel, Android usa o kernel Linux, sistemas embarcados e dispositivos eletrônicos. Esse é um dos motivos que o Linux é tão bem sucedido na área de embarcados, essa facilidade que ele tem de portar para uma plataforma nova de hardware, tá? Só para contar um pouco, uma curiosidade, assim, falando de Linux, quando eu comecei, 10 anos atrás, a mexer com Linux, já era famoso, já era muito utilizado, mas ainda embarcados eu vi ainda pouco, pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora sempre mais, a gente está sempre um pouco mais atrasado do que lá fora. Mas aqui no Brasil era pouco ainda a utilização, né? Hoje em dia, putz, você vê muita utilização do Linux embarcado aqui e a tendência é só aumentar de uso. E aqui só para a gente não vamos entrar tanto em detalhes da arquitetura do Linux, mas eu quis deixar alguns diagraminhas aqui para uns termozinhos aqui que depois, quando a gente for estudar mais a fundo, for pesquisar, você vai deparar nisso. Então, se você pegar um hardware que está rodando Linux, rodando Linux, que está rodando Linux, provavelmente você vai ter lá o hardware, quer dizer, você tem o hardware, né? Provavelmente não, você tem o hardware, né? Você vai ter um bootloader, então puxando um gancho que quem mexe com o desktop, quem já instalou um Linux no PC, você instala lá o Grub, né? Além de ter visto o Grub, esse é o bootloader que vai fazer a ligação, o boot aqui a transição entre a BIOS, né? Você ligou com PC, isso para PC. Ligou a BIOS, chama esse bootloader e ele que vai entregar, né, o hardware para o kernel do Linux. Aí o kernel do Linux ele vai fazer a inicialização dele e em cima dele a gente tem uma coisa que a gente chama de rootfs. Rootfs é um termo meio que onde você engloba todo o software que tem que não é o kernel numa distribuição Linux, tá? Então o root dele é onde está o restante do código, né? Então dentro do rootfs, você tem um monte de aplicação. Então, você tem aplicação de inicialização. Hoje em dia, o que é bastante padrão de mercado é o systemd, né, que faz a inicialização das aplicações, faz gestão, controle se a aplicação está rodando, se ela deu algum crash, se tem que subir de novo. E você tem as aplicações que você usa no dia a dia também. Então, aqui tem um monte de coisa aqui dentro, um monte de software, tá? Por isso que eu falei lá no comecinho, o Linux, se você for certo, o Linux é o kernel, mas aqui é o que a gente chama da distro, nossa, né? Esses dois carinhas aqui junto, tá? Bootloader também, eu falei do Grub, mas uma coisa que no no mundo de Linux embarcado, você vai ver um bootloader que chama U-Boot, U-Boot, tá? É outro carinha que quem mexer, que depois a gente vai ver umas plaquinhas aqui, mas é o bootloader padrão de indústria, assim, que a gente usa nessa etapa aqui, tá? E aí, aqui, um pouquinho mais em detalhe, essa imagem aqui eu acho que é bem bacana, um pouquinho mais em detalhe o que compõe uma distribuição de Linux, e aqui também nessa imagem ele traz para a gente aonde que é utilizado, né, e aqueles pontos que eu trouxe lá no começo. Então, assim, vamos pegar aqui do hardware, né, então, igual a gente falou. Então, supercomputador, mainframe, cluster de computador, mainframe, computação distribuída, Linux roda, que é uma beleza para montar esses computadores, o kernel tem suporte a funcionalidades de alta performance, de computação de alta performance, né? Você habilita isso no kernel do Linux.
E ele vai ser usado aqui, né, no que a gente está mais próximo do dia a dia, que é desktop, mobile, né, aqui está wearables, aqui parte VR, por exemplo, óculos VR, o Oculus Rift do Meta, ele não é, ele é Linux que roda, ele roda Android, né, mas é Linux por baixo, então a interface, tudo, então é um lugar onde você tem acesso, vai ter Linux rodando. E aqui embaixo a parte de embedded, que seriam os dispositivos que a gente vai falar mais para frente, com bastante detalhe, que é o restante, assim. Mas isso aqui, o que você imaginar tem. Então tem desde até cafeteira. Cafeteira não é. Cafeteira com Linux rodando. Então tem. É bom que a cafeteira, que a própria pessoa que vai programar, vai precisar do café, né? Então você encontra de tudo aqui. E outra coisa que faz o Linux ter bastante adesão, né, o uso, é o suporte a protocolos de comunicação que ele já tem nativo. Então, protocolo de comunicação 2C, serial, o ART, né? SPI, displays, você tem displays que são HDMI, você tem displays que são portas RGBs, LVDS, outros tipos de conexão. Ele tem drivers, a comunidade mantém esses drivers, né? Então a gente encontra isso. E essa grande variedade aqui de sensores e interfaces que você precisa usar, isso vem meio que pronto para você do Linux, né? E aqui essa camada aqui mais em cima, aqui mais pro outro lado aqui, que seria aquele root FS que eu falei para vocês, que seriam as aplicações. Então você tem no espaço assim open source e também proprietário, você tem diversos tipos de aplicações que rodam aqui em cima. Existem aplicações que são mais de dia a dia, né? Então você usa no desktop, que é a ferramenta de Office, né? De processamento de imagem. Você tem as interfaces de gráficas, né, que ele monta. Então, você tem a Gnome, você tem o KDE, né, com suas interfaces gráficas, né? A interface gráfica que eu digo é a aparência, né, do SO que ele vai montar. E isso aqui compõe todos a parte de software, que é bastante coisa também. Então, eles normalmente são open source, é fácil de você juntar com o Linux, né? Mesmo os proprietários, porque como o padrão do Linux ele é aberto, do kernel, então às vezes é fácil de você fazer essa adaptação. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, vamos falar um pouquinho então entre a diferença do servidor, né? O Linux para servidor e o embarcado. Esse é um ponto bem interessante, porque isso quer dizer muito das características que a gente vai ter do uso, né? E quem está usando aquele sistema você vai dizer se é para essa cara aqui de desktop, servidor ou embarcado. Eu acho que para o servidor e desktop, assim, o que diz muito bem é que a plataforma PC, né, é uma plataforma que faz anos que está no mercado. Você pegar um notebook, um PC, uma workstation ou um servidor, todos eles, apesar de eles terem diferença de memória RAM, CPUs diferentes, tudo, clocks diferentes, apesar dessas diferenças, a arquitetura interna deles são a mesma. E é esse padrão PC que vem muito tempo desenvolvido. Isso padroniza, né? Isso facilita para quem está criando hardware novo adotar esse padrão. Então, eles já sabem que é esse padrão esperado. Lógico que cada fabricante coloca alguma coisa específica dele, drivers, chips diferentes de alguma coisa ou outra, mas eles seguem essa arquitetura. E aí, um ponto que eu falei aqui, que a imagem, né, a imagem que você baixa do Linux para instalar no seu PC, é muito característica para desktop servidor dela ser uma imagem grande. Então, por quê? Ela vai ter, a imagem vai ter acima de 1 GB normalmente. E por que ela tem essa característica? Primeiro que às vezes ela vai ter muito software instalado, né? Mas o principal motivo disso, além desses softwares instalados, né? Então, que a gente vai usar, que são softwares que a gente consegue visualizar, são o mais importante que isso é a questão dos drivers.
Então, imagina que você está fazendo uma distribuição de Linux e você quer ter disponibilidade em maior parte dos notebooks. Então, você precisa colocar tudo dentro da imagem lá. Né? O kernel ele tem um processo de detecção do hardware que ele está instalado. Então, ele vai detectar e vai subir o driver. Né? Ele faz um probe dos módulos que ele precisa em tempo de execução. Isso é uma técnica que tem no kernel. E só que você precisa fornecer essa imagem com esses drivers já lá compilados, prontinhos para serem usados, para poder ter esse efeito. Então, isso, consequentemente, a imagem vai ficar grande, né? Isso é assim que é feito, e essa é uma característica. Aí, outro ponto é que eles têm software genérico, então você tem software desde para a pessoa que está, para o usuário final, você vai ter editor de texto, planilha, navegador web, interface para fazer programação, às vezes você tem um Visual Studio Code, Eclipse, o que você for usar, você tem ali instalado e também você consegue instalar relativamente fácil, tá? E aí um outro ponto para um Linux desktop, servidor, é que apesar de você conseguir customizar ele, né, isso é característico do Linux, do sistema Linux em si, ele é um pouco mais complicado, porque você depende muito da forma que o fabricante da distribuição fez. Então, cada distro tem um jeito ou um outro, como é que ele gerencia as coisas, apesar de ter bastante similaridade, mas cada distro coloca um toque, né, da distribuição. Então, você tem uma certa dificuldade de customizar ele, tá? E aí aqui, só exemplificando, acho que a maior parte do pessoal já deve ter visto esse nome dessas distros, então, para servidores desktop, é Ubuntu, Debian, que é muito famoso, OpenSUSE, que para servidores é bastante famoso também, CentOS e o Fedora, né? Então, existe, assim, distribuição para desktop servidor, tem um site, depois a gente pode até escrever, que chama DistroWatch. Se vocês pesquisarem, é um site antigo já, mas é bem bacana, que ele põe lá uma lista de distribuições que estão, vamos dizer assim, no momento. E você vai ver dezenas de distribuições lá, todos para desktop e para servidores, a maior parte. São todas orientadas para esse meio, tá? Então a gente tem bastante aí distribuição. E aí falando do embarcados, né? Então, por que Linux embarcado, né? O que acontece no embarcados que a gente até dá um nome diferente? Então, primeiro ponto, que é o contrário lá do que eu falei do desktop. O hardware e a plataforma de hardware, ela não é padronizada. Porque quando você está trabalhando em embarcado, você está fazendo um produto. Então, não é, apesar de você ter padrões, né, de desenvolvimento, existirem recorrências, mas não é padronizado por default, porque cada produto é um produto, né? Então, outro ponto importante é que a arquitetura que você vai usar em Linux embarcado, você pode usar um x86, que é uma arquitetura de PC, né, igual a gente tem desktop, existe sistemas embarcados com x86, mas você tem outras arquiteturas. Uma é ARM, que é hoje muito presente. MIPS, que é uma arquitetura que é presente bastante em roteadores, tá? Isso tem um monte de roteador com MIPS. E RISC-V, mais recentemente, também roda. Então, você tem uma gama grande aqui de tipos de arquitetura que vai rodar seu sistema operacional. Outro ponto importante que define o Linux embarcado são as limitações. Então, aqui você não vai ter muita memória RAM, você não vai ter muita memória flash, né, um HD e periféricos. Geralmente você tem uma quantidade limitada. Existem plataformas que hoje em dia tem plataformas que tem um monte de RAM, um monte de flash, mas não é fácil de fazer upgrade igual a um PC. Então no PC você vai lá e troca o cartão lá da memória RAM. Aqui não, normalmente é uma placa que vem montada ali, soldada a RAM, então você tem que trabalhar em cima daquela limitação. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Tá? E por conta de tudo isso, a necessidade que você tem de customizar
tanto o hardware que você vai desenvolver quanto o sistema operacional é bem grande nesse cenário de Linux embarcado. Quase toda projeto que você for pagar, né, projeto que você for pegar de Linux embarcado, você vai mexer com customização, pelo menos o básico, né, para rodar aquela placa que você está desenvolvendo, aquele produto. E as imagens, né, o sistema total do Linux tende a ser bem reduzida. Aqui eu coloquei menos do que 100 MB, mas tem menores ainda, bem menores. Existe também acima disso, mas a característica é que é poucos megas, não são gigas igual a gente vê em desktop, tá? Um ponto também é aqui você está trabalhando embarcado, você quer melhorar o tempo de boot do seu produto, né? Então demora, essas coisas importam. Liguei meu produto, quero que ligue rápido. Então você vai querer otimizar, você vai querer reduzir tamanho de imagem, retirar aquele ponto que eu falei dos drivers, né, do PC. Você não tem necessidade de colocar 200 drivers na sua imagem final. Você vai colocar os drivers que tem no seu hardware. Então, você tem mais controle ali. Ele está mirando para um hardware só, né? Ou uma família de hardwares ali. Então, isso reduz tamanho de imagem, reduz tamanho de uso de flash. E aí, como é hardware, né? Você vai reduzir tamanho de flash, você vai reduzir custos. Essas coisas importam. E um ponto importante para quem está desenvolvendo, quando trabalha com Linux embarcado, é esse termo aqui, Linux compilação cruzada. Que quando você desenvolve para um software para rodar para o seu PC, geralmente você está rodando na mesma arquitetura que você desenvolve o software, na mesma arquitetura que você vai usar ele. Então, você compilou a sua aplicação, desenvolveu ela vai rodar direto. Quando você está no Linux embarcado, quando você tem um outro hardware que tem uma arquitetura diferente, você vai ter que fazer esse processo que chama compilação cruzada, cross-compiling, né, o termo dele. E isso é uma técnica muito recorrente quando você vai desenvolver software para uma plataforma Linux embarcada, fazer essa cross-compilação, né? Então, aí existe cross-compiladores que fazem isso, mas você precisa saber desse ponto, que não adianta você compilar para o seu PC e colocar na placa, que ela não vai rodar se não for compilado para o hardware daquela placa, tá? Seguindo em frente. Bom, aqui alguns exemplos de placas, né, e de placas onde rodam Linux embarcado. Então, comecei aqui da esquerda aqui, comecei pelo chip, né? Normalmente o chip, diferente de um chip de um processador que a gente usa, né, para PC, desktop, ali o chip é o processador, né? Lá dentro você vai ter o processador, tem chips que tem o processador mais a placa de vídeo integrada. No lado do Linux embarcado, normalmente a gente vai trabalhar com uma coisa que chama System on Chip. System on Chip, isso. E o que tem esse System on Chip? Aqui dentro você tem, além do CPU, você tem periféricos, então o ART, I2C, você tem GPU também, gráfica aqui dentro, você tem interfaces de memória, né, módulozinhos de hardware para interfaçar memória RAM, memória flash. Isso tudo embutido dentro de por isso que é o chamado system, né? É um sistema mesmo embutido aqui dentro, tá? E aí esse chipzinho aqui a gente coloca numa placa, né? Então igual aqui, uma placa dessa, essa aqui é uma placa de desenvolvimento, mas é bem próxima do que seria uma placa de um produto final. Então você tem o chip aqui, o SoC, né? E você tem aqui a memória, que não comentei para vocês, isso aqui são memórias RAMs, né, dele. Você tem ali as memórias e, que eu falei, são soldadas normalmente, então por isso que a gente tem as limitações que eu falei. As interfaces de comunicação, então você vai ter um monte de coisa de Ethernet, display, SD card, áudio, aí vai depender do projeto e do hardware que você vai trabalhar, mas você vai colocando as interfaces. E aqui está o outro, né? Essa placa acho que é bem conhecida, a Raspberry Pi, ela é bem popular. Ela é um single board computer, né? É uma placa aí, um computador de placa única.
E ele também tem o SOC dele aqui, né, da Broadcom, e as interfaces aqui plugada, a memória RAM e flash dele também. A RAM é legal esse chip da Broadcom, porque ele faz meio que um stack entre a memória RAM e o SOC, tá tudo dentro ali. E aí, interfaces USB, interfaces Ethernet, áudio, vídeo, né? E um outro modelo que é muito comum para quem trabalha com desenvolvimento de hardware para sistemas, para Linux embarcado, é esse conceito aqui de computador em módulo. Então, o que tem nesse cartãozinho, que é uma espécie de um cartão de memória RAM, né? Aqui você tem o SOC, aí você vai ter a memória RAM, você tem a flash e você tem uns outros componentes assim mais cruciais aqui dentro dele, né? A parte mais difícil assim de projetar está aqui dentro. Geralmente essa placa aqui ela tem várias camadas, sei lá, 8 camadas, dependendo do SOC que está em questão. Então é uma placa mais difícil de ser desenvolvida. E aí você encaixa essa placa aqui numa que eles chamam de placa base, ou carrier board. E aqui dentro, aqui basicamente você só vai direcionar a conexão. Então sai aqui das viazinhas aqui desse módulo e você só roteia para as conexões, no porta USB, Ethernet, tudo. Queria mostrar, Thiago, consigo puxar só minha câmera aí para mostrar algumas placas? Não sei se vai ficar bom, mas acho que seria legal mostrar. Sim, deixa eu aumentar sua câmera aqui. Ah, beleza. Pode pegar as plaquinhas. Beleza, então vamos pegar uma aqui. Primeiro essa daqui, que é bem famosa, né, que eu falei. A Raspberry, então. O SOC aqui dentro, no meio, né? As conexões externas, aqui tem uma barra de I/O, de pins para você usar, tá? E aqui a memória RAM dele aqui. Aqui, essa outra placa é o computador em módulo que eu falei para vocês. Então, é esse cartãozinho aqui. Então tá memória, o SOC, né? Da CPU, o sistema on chip. A memória flash, a memória RAM aqui. A parte de alimentação dele está aqui dentro, né? Tem módulozinhos desse que eles vêm... Aqui não está soldado. Aqui não está soldado, mas isso aqui você pode colocar chips de Wi-Fi, Bluetooth, que já vem embutido. Então, estão todos aqui dentro. E aí você coloca numa placa base, tipo essa. Então, tem um conector aqui. Você pluga e aqui você vai ter as interfaces, né? As interfaces de conexão externa. Então, você pluga ele aqui. Você pluga e monta. Virou uma placa completa, né? Então, isso é muito comum também na área de desenvolvimento de embarcados. E aqui tem um kit. É um kit de desenvolvimento da STM. Ele já vem com um display plugado, tá vendo? Aqui não vai dar para a gente ver o SOC, porque está dentro aqui no meio. Tá aqui no meio. Mas também é um SOC com memória RAM, memória flash e as conexões para os periféricos dele, tá? E já plugado um display aqui, né, nele aqui, direto. Acho que é isso, Thiago, pode dar uma reduzida aí. Achei o próximo. Deixa eu só tirar aqui. Aí. E aí, sobre o perfil, para quem quer trabalhar com Linux embarcado, isso eu peguei, assim, mais um pouco que eu vejo na área, trabalhando com o pessoal. Também, o que eu trilhei também, aprendendo, e o que eu vejo mesmo, quem trabalha, né, algumas coisas que são recorrentes. Eu acho que o principal que eu imagino aqui de todos é a curiosidade e aprendizado contínuo. Então, porque a área muda a toda hora, novidades, é impossível você dominar todos os pontos de um sistema Linux embarcado, tá? Mas aprender, ter curiosidade para você aprender e gostar de estar sempre aprendendo, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, para você ter como... se é da sua personalidade, é um caminho, assim, que você não tem fim. Você vai entrar e você não vai achar fim. Você vai ter sempre coisa nova para você vai aprender
E então quem é curioso e gosta de estar sempre aprendendo é um caminho assim, é muito bom isso para quem trabalha com Linux. Outro ponto também é gostar e conhecer, né, sobre tecnologias open source. O Linux é open source, os softwares que rodam em cima dele, a maior parte é open source. Você tem softwares proprietários que vão rodar, sim, mas a base dele é software open source. E quanto mais você vai conhecendo dos softwares, né, open source que fazem parte de uma distribuição, desde o comando lá, você vai listar um arquivo, aquele comando é um código open source, existe o código dele em algum lugar. Então, que é mantido, que é atualizado, tudo. Então, você entender a dinâmica, como é que funciona o desenvolvimento de software open source, o versionamento dele, né? É um ponto importante também. E outro ponto também que eu acho que é bem interessante é quando você fala trabalhar na linha de embarcado, você vai dizer, basicamente você está falando de desenvolvedor, né? Desenvolver software. Mas no Linux embarcado é muito importante você ter uma base de eletrônica e uma base de protocolos e sinais digitais. Porque você vai estar sempre interfaceando, a maior parte do tempo, se você não precisa saber projetar algum hardware, nada de eletrônica, se você precisa saber ler um esquemático, às vezes você precisa, às vezes, configurar algo, fazer uma configuração no software ali que habilita uma parte do hardware, uma parte, por exemplo, eu quero trabalhar com um protocolo SPI, eu preciso habilitar, eu preciso saber diagnosticar, né? E aí eu preciso saber como é que funciona o protocolo SPI. Então, por isso que é importante ter uma boa base aqui de eletrônica e fundamentos de protocolo, mesmo que você vai trabalhar com software no final das contas, tá? Então, é um ponto aqui bem importante. Outro ponto é a multidisciplinaridade. Como eu falei, Linux embarcado é trabalhar com produtos. Então, cada produto, você tem produto em área agrícola, médica e automação industrial. E aí você precisa entender do nicho que você está trabalhando, né? Cada nicho tem, às vezes, um protocolo que eles trabalham em específico, que eles são padrões assim, de mercado. Então, isso é bem... você acaba aprendendo bastante também da área que você está trabalhando. E se você trabalhar, igual eu faço consultoria com Linux, eu atendo diversas áreas, você acaba vendo disciplinaridade enorme, porque você vê o pessoal agrícola tem uma certa necessidade, e aí isso impacta no projeto dele. O pessoal médico tem uma outra necessidade, impacta no projeto do Linux. Então, e aí vai. Eu recomendo também você saber linguagem, uma linguagem mais baixo nível, né? Aqui eu coloquei CC, não é bem, você não precisa saber Assembly, Decor, Assembly, né? Dependendo do caso, existem pessoas que trabalham, que descem lá no Assembly, mas não é o caso, a maior parte do caso. Mas saber uma linguagem C, né? O kernel é escrito em C, né? O kernel Linux ele é escrito e é muito utilizado, tem muito software feito em C que roda dentro do sistema. Então, você conhecer ele, eu acho importante, mas também conhecer uma linguagem, saber trabalhar com uma linguagem de alto nível. Eu coloquei Python aqui, né, que é uma linguagem interpretada e alto nível. Porque você vai também desenvolver aplicação em nível de usuário, né, que a gente chama. Então, você saber um pouco dos dois lados ali é uma coisa bem, bem bacana. E aí em Linux, né, você vai trabalhar com scripts para rodar. Às vezes você vai fazer um programa de linha de comando para rodar um script. O Linux é tudo, as configurações deles são todas a base de arquivo. Então, saber editar um arquivo, saber que tudo é arquivo, né, saber qual arquivo impacta tal funcionalidade do sistema. Então, saber manipular. E saber mexer em linha de comando, né? Tá acostumado. Acho que todo mundo já viu que o pessoal que trabalha com Linux realmente está com um terminal preto lá mexendo, editando. Então tem. Tem até o livro que a gente vai sortear no final, né, de linha de comando, é essencial. E quanto mais você aprender sobre linha de comando, os comandos que você pode usar, os atalhos, né?
você vai conseguir ter mais produtividade, desenvolver mais rápido, né? E manipular o que você precisa fazer no seu trabalho. E aí, assim, de formação, né? Eu vejo que o pessoal tem formação na área de ciência da computação, na área de sistema, engenharia de computação e engenharia elétrica e eletrônica. Aí tem uma ressalva, isso é minha, tá? Da minha experiência, eu não sei, mas as pessoas que eu conheço que trabalham compartilham um pouco da minha opinião, que quem vem da área assim de um pouco mais de hardware, de eletrônica mesmo, de elétrica, às vezes a pessoa não, pelo menos o meu curso que eu fiz, programação nossa não era tão aprofundada igual a pessoa que faz computação. Mas o caminho, quando eu comecei a aprender Linux, e aí Linux você tem a computação ali escrita, né? O kernel, tudo. Mas a impressão que eu tive é que é mais fácil fazer o link, você conhecendo a parte eletrônica, para depois você aprender o Linux, e aí aprendendo linguagem mais de alto nível, tudo. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham vieram da área de eletrônica. Então, mais existe também, gente, pessoal de ciência aqui. Isso é a minha impressão das pessoas que eu conheço, né, que trabalham. Então, às vezes o pessoal que nem aquele ponto que eu falei de protocolo, de sinais, né, digitais, essa base, o pessoal que vem de engenharia elétrica e eletrônica já tem essa base pronta, então eles ficam mais fáceis de entender em algumas coisas, tá? Então, isso é só mais mas isso também, que eu falei, a minha impressão que eu tive aí nos anos que eu trabalhei. Seguindo aí, vamos para alguns exemplos aqui, né? E aí, espero que os exemplos vocês não conhecem, tá? Os exemplos, ou vocês conhecerem os outros exemplos, porque a gente vê Linux em tudo, tá? Então, você vê, hoje em dia, quase todo equipamento que você mexe aí é bem possível que tenha um Linux rodando lá dentro. E aí eu trouxe o primeiro case aqui de agricultura. Esse carinha aqui é um monitor, um monitor de plantio, se não me engano, e a principal funcionalidade dele aqui é de pegar, se posicionar, né, falar para a pessoa em qual lugar que ela precisa passar com o trator para fazer o plantio, né? Então a interface aqui dentro dele está rodando um Linux, está rodando uma interface embarcada, e então você precisa comunicar com o GPS, pegar dados do GPS o tempo todo, fazer a operação que você precisa fazer, atualizar o display. Você precisa tomar cuidados na questão de a inicialização, né? Então você tem que fazer um boot do equipamento de uma forma que ligue rápido, né? O negócio não pode ligar e ficar um tempão para botar. E também queda de energia, né? Caiu a energia, voltar onde ele estava. Então tem banco de dados aqui dentro dele também, tá? Isso é uma aplicação bem característica assim, de Linux embarcado. E a área agrícola tem bastante atuação com o Linux embarcado rodando. Aqui é um exemplo dessa plantadeira, né? Então, outro ponto onde o Linux funciona muito bem é comunicação de protocolos e um protocolo que já está pronto, né? Às vezes você vai trabalhar com microcontrolador, você tem que escrever o protocolo. O Linux, ele não, bem claro, ele não substitui microcontroladores, ele complementa. Os dois mundos ali, eles estão sempre trabalhando junto. Então, nesse caso aqui, essas plantadeiras, eu acho que é isso que falam, você tem sensores aqui que comunicam com uma central, né? Então, normalmente essa central vai estar rodando um Linux para fazer a comunicação, a leitura e para depois jogar para o display. Normalmente você tem um monte de dispositivos nesses equipamentos, nesses tratores aí, essas plantadeiras, tá? Área médica, isso aqui também tem um monte de tipo, vai desde de ventiladores, né? De pulmonares, né? Ventiladores. Esse daqui é uma bomba de infusão, então tem sistemas que rodam Linux. Um ponto interessante aqui é que Linux, quando você está em coisas mais críticas, né? Normalmente
pessoal divide também a aplicação. Então, eles vão rodar, o Linux vai cuidar da parte de interface, ele não é o cara que vai estar atuando crítico no controle de alguma bomba, alguma coisa do tipo. Normalmente, isso é feito com um microcontrolador separado, mas o Linux fica ali para comunicar e jogar. No caso aqui tem um display, né? Tem essa interface. Tem parte de rede aqui também, né? Acho que não mostra aqui no exemplo, mas esse equipamento ele conversa com o sistema tem um sistema no hospital ou na farmácia onde roda isso, que ele manda o dado, coleta de dado. Essa parte Linux funciona muito bem, tá? Então tem diversas áreas, diversos usos do Linux, mas um ponto interessante é isso, existe essa questão de dividir responsabilidade. E normalmente o Linux ele não vai atuar em coisas que precisam de tempo real. Você consegue fazer o Linux rodar em tempo real e ter precisão de milissegundos, por exemplo. Mas normalmente é mais fácil, é mais barato você botar um microcontrolador fazendo só aquilo, né? É até melhor para ter redundância no sistema. E o Linux trabalha na parte mais alto nível, né? Na concentração de dados e comunicação de dados, tá? Outro importante, e esse eu já cheguei a trabalhar com esse tipo de solução, que é a gestão de tráfego, esses painéis aqui. Para mim foi um dos primeiros projetos que eu fiz com Linux embarcado, eram esses painéis de rodovia. E, de novo, também aquela questão de divisão de responsabilidade. O painel, normalmente, você vai transmitir ou programar o que vai no painel, geralmente é o microcontrolador que está lá, mas você precisa ter um cara antes, né, um sisteminha antes que esses painéis você precisa acessar numa central, mandar a imagem que você vai trocar, decodificar essa imagem para o padrão desse painel para colocar aqui. Então tem que fazer uma decodificação de imagem para né, para o conjunto de dados, né, que você vai transmitir, de bytes que você vai transmitir. Então ali você vai rodar um Linux também, provavelmente, porque é muito mais fácil para você fazer isso no sistema operacional do que no microcontrolador. E aí você divide a responsabilidade do microcontrolador só para fazer o driver mesmo dos LEDs, né? Para acender, colocar o PWM, da intensidade e tal. Mas roda Linux aqui com certeza. Tem painéis que são a conexão que você faz, ele vai conectar via 4G, né, na rede celular. Então você precisa ter no Linux lá, você já tem isso meio que pronto para fazer essa conexão. A parte automotiva tem um monte de eletrônica dentro. Aonde a gente vê, assim, de cara, Linux não é usado em tudo, como eu falei, divisão de responsabilidade. Tem lugares que funcionam muito bem, precisa de precisão. Tem lugares que você precisa de precisão e você não vai colocar um Linux. Mas tem lugares que são outros tipos de funcionalidade. Aí eu quis trazer o sistema de infotainment aqui da Tesla, né? Que normalmente os infotainment, sistema de exibição de dados, de navegação até, para você ver vídeo, tudo é normalmente desenvolvido uma placa ali com Linux embarcado. Então tem uma placa lá com um chip, um SoC rodando para isso. Aí, dependendo do carro que você tá, tem uma parte em Linux aqui no infotainment, tem na parte do display aqui, né? E a parte automotiva tem um monte de eletrônica, mas roda também Linux nessas partes aí do carro. Robótica. Eu trouxe alguns robozinhos aqui na área de armazém, né? Warehouse, armazém inteligente, né? Que eles dizem. Esses robôs rodam Linux e você vai a parte de controle, né? De parte de inteligência dele, né? Para ele fazer obviamente é muito comum um termo que é computação na borda, edge computing, né? Então você vai ter lá um Linux rodando, fazendo a comunicação com o Wi-Fi, com o que tiver, comunicação externa, enviando dado, recebendo dado. E aí também, né? Outra parte de conjunto, acionamentos de motores, também você vai ter microcontroladores dedicados e o Linux comunicando com ele, passando as instruções que ele fez para fazer a trajetória, né? O mesmo aqui é a questão
do Roomba aqui, né? Para fazer o cálculo, para fazer a comunicação. Essa parte é sempre muito mais fácil delegar para um sistema, para um Linux, muito mais fácil para desenvolver, para você integrar com o resto do sistema que você está desenvolvendo, muito mais fácil. E aí você deixa só os controles, né? Com a parte vinculada ao controle, acionamento de motor, a parte mais de acionamento, né? De driver, né? Outro ponto, outro carinho, exemplo aqui é automação industrial. Então, a automação industrial tem, aqui eu peguei o exemplo de uma IHM, mas tem um monte de tipo de equipamentos, CLPs industriais. E aí, se você for ver, geralmente eles são bem, os produtos que você pega de automação industrial, eles são bem fechados, né? Então, você abre assim, você vê que, você não vê que tem um Linux ali dentro. Alguns produtos você até consegue ver. Automação industrial, você não, às vezes você nem imagina que tem dentro de um CLP, tem um Linux rodando lá e rodando uma espécie de, eu esqueci o nome, acho que é CodeSys, que é um sisteminha de software para transformar o sistema em um CLP, assim, com funcionalidade de CLP. Então, roda Linux aí dentro, é bem comum. E, assim, de exemplos foram esses. Assim, a gente tem um monte, se você pegar, sei lá, a partir de hoje, se começar a reparar olhar para um equipamento, bem provável você consegue pensar, fala assim, putz, está rodando aí Linux ou não? Aí você vai vendo pela questão de conectividade, tudo. Um ponto que eu não trouxe aqui, mas é interessante, eu acho que eu vi que o chat aqui, depois eu vou retomar, ver se todo mundo tá bastante dúvida aqui comentando, mó legal. Não deu tempo de responder, depois a gente responde tudo um por um. Mas eu vi aqui alguém comentando do Nintendo Switch, né? O Switch roda Linux também. E o Steam Deck que é recente, é Linux também. Então, tem diversos tipos de aplicação aí. Então, e cada vez mais, assim, a necessidade hoje de equipamento é conectividade. Então, hoje em dia, todo mundo quer ver uma tela. Se tem tela, quer ter uma tela bonita, quer ter conexão com a nuvem. Essas partes, com o Linux, ele faz muito bem. Como ele já vem de PC, né, de desktop e de servidores, ele tem isso muito, muito já desenvolvido. Então, isso é fácil, bem reutilizável. Então, quanto mais a gente tem, e hoje a gente tem mais necessidade de plugar mais interfaces, mais recursos, Linux aí começa a virar padrão assim, de indústria para desenvolvimento de produto mesmo, embarcado. E aqui eu quis passar alguns exemplos, né, num tópico que a gente falou de oportunidades que a gente vê no Brasil, tá, de Linux e Linux embarcado. Eu peguei os exemplos que eu peguei aqui, vocês vão encontrar lá no portal do Embarcados, né, vaga, eles completos. Eu peguei só para mostrar para vocês aonde que vai a descrição. Eu joguei, isso daqui eu joguei, antes de começar aqui a apresentação nossa, eu joguei no LinkedIn, só o termo Linux, para ver onde que precisa de vaga, e assim, isso 13 mil, né? Não quer dizer que todas elas são de Linux em si, mas provavelmente deve ter um termo ali de Linux. E você vê bastante vaga que a pessoa pede noções de Linux e tal. E aqui embaixo, bom, as oportunidades que eu peguei lá que estão no portal, então você vai ver aqui requisitos em sistema operacional Linux, linguagem C, C++, sistemas embarcados, e aí a pessoa pede de computação, software, eletrônica e outras áreas. Outro exemplo aqui, também, ó, desenvolvimento Linux, né? Aqui a pessoa já está pedindo já em noções de UI e HM, então provavelmente é algum produto da área da automação industrial, alguma coisa do tipo. Esse outro exemplo aqui, que é C, C++, Python, Linux essencial, conhecer o SO e script.
Outro ponto também, conhecer, também provavelmente você vai desenvolver um hardware, esse tipo de oportunidade você vai desenvolver num hardware que está rodando Linux, então, isso que ele pede aqui. C, C++, Assembly, achei um pouco forçado, vamos lá. Eu não, porque depende, você pode aparecer, tem gente que trabalha com Linux com Assembly, mas não é tão comum. O comum é C, C++, noção do sistema operacional e de protocolos, tá? E a outra oportunidade aqui, acho que nessa vaga mais de alguma coisa de inteligência artificial, mas, de novo, mencionando sistemas embarcados, né? Linux embarcado. E hoje, que nem eu falei, eu comecei há 10 anos atrás, eu só vejo aumentar. Só aumentar o uso e além disso, os requisitos em vagas, né? Então, às vezes a pessoa nem vai trabalhar muito com o Linux, de customizar o Linux em si, mas ela vai precisar rodar o software dela no Linux embarcado. Então, daí ela precisa saber o que está acontecendo, essas definições, né? As limitações, né? Isso também vai dizer muito, quanto mais você conhece, né? Principalmente na área de Linux embarcado, das limitações, você tem isso isso em mente, você vai conseguir produzir um código, um sistema muito mais com melhor qualidade no final das contas. E deixa eu ver, é isso aí. Eu acho que agora o Thiago também entrar aqui, né, Thiago? É isso aí. Eu dei spoiler aqui. É isso aí. Vamos anunciar então, Fernando. Então vamos. Obrigado pela apresentação, tá? Parabéns pela apresentação. Pessoal, obrigado por estarem conectados até agora. Daqui a pouco a gente vai sortear o livro, tá? Daqui a pouco a gente sortear o livro. Dá uma resposta pro pessoal aqui. Isso, e daqui a pouco a gente vai rodar as perguntas também. Agora é hora de anunciar aqui o lançamento do curso do Embarcados. Nós vamos realizar um treinamento aí com a EMC, junto com o Fernando e equipe, tá? Nós vamos realizar um curso de desenvolvimento de aplicações para Linux embarcado. Esse preço, R$ 1.299, está com valor promocional para quem está participando desse webinar. E a gente vai fornecer um cupom de desconto já para vocês, tá? Esse curso é um curso de 8 horas, e é 8 horas mesmo, tá? 8 horas são 2 aulas de 4 horas, que vão acontecer no dia 1º de abril, e não é mentira, tá? É verdade. Dia 1º de abril e dia 8 de abril, 9 da manhã até as 13 horas da tarde. 13h10, porque tem um intervalinho aí no meio, o pessoal tomar um fôlego. Então, dia 1 e dia 8, pela manhã, entrando até na hora do almoço, até 1h da tarde, tá? Então, como que funciona? O treinamento é online, tá? Não é preciso nenhum hardware para vocês acompanharem o treinamento. O treinamento ele foi desenvolvido para quem está buscando um conhecimento suplementar, né? Quer aprender sobre Linux embarcado. Você que já pegou, igual eu, né? Só flechou o SD card, colocou na plaquinha e piscou um LED. É para você também, porque aqui, na verdade, o Fernando vai explicar um pouco também sobre como funciona o Yocto, né? E como trabalhar com Linux embarcado de forma profissional. Fala um pouco sobre o curso, Fernando. A gente fez o curso, né, pensando em quem quer começar a aprender o caminho das pedras, vamos dizer assim, do Linux. Então, desde flechar lá o Linux numa placa, acender o LED dele e entender as limitações, entender o que você vai encontrar quando você for trabalhar com Linux. Então, entender alguns conceitos de hardware que são importantes, o que você pode encontrar para frente, um pouquinho de kernel, mexer um pouco de kernel, como fazer a aplicação para Linux, como debugar, como carregar a sua aplicação para o sistema e como você fazer isso de uma forma que seja bem produtiva, tá? Também debugando, colocando debuggers, tudo. A gente vai ter, e todo o foco é na questão profissional mesmo, né? Então a gente vai ter, a gente não precisa ter hardware para desenvolver, mas a gente vai emular um sistema embarcado ali, tá?
E a gente vai ver que essa questão de emular facilita muito a vida da pessoa que trabalha desenvolvendo, mesmo que você tendo hardware, você ter um emulador para te ajudar, facilita muito a sua vida durante o desenvolvimento desenvolvimento com Linux, tá? Então a gente vai fazer o treinamento usando o emulador, mas também já usando como um conceito, uma técnica que você vai poder usar depois quando você for desenvolver no dia a dia. E é isso, a gente fez essa aplicação bem... A ideia é a gente pegar, mesmo que você nunca começou a mexer com Linux embarcado, pegar você lá do começo e te levar lá para o fim e você está capacitado a trabalhar com Linux e começar a dar start aí nos seus projetos, na carreira, tudo. É isso aí. Então, os pré-requisitos mínimos para participar do curso, né, Fernando, é um conhecimento básico de programação e desenvolvimento de software, conhecimento básico de sistemas embarcados. Se você souber um pouco de Linux, vai ajudar bastante. Vai ajudar também. Bastante, noções de internet das coisas e lógica de programação, né, e alguns conceitos básicos de linha de comando. Tá? Então, se você já brinca com Linux, você já está preparado para vir acompanhar o curso. Ele foi desenvolvido para desenvolvedores de software, profissionais de TI, analistas de sistemas, programadores, desenvolvedores em geral, né? Pessoal que trabalha com hardware também, né? E está na equipe junto com o pessoal do software. Claro, para os engenheiros de software, né? E o pessoal que trabalha com software no dia a dia, os analistas e todos os profissionais que trabalham com IoT, né, Fernando? E aí, o Fernando, ele traz aqui a ementa, então vocês podem conferir certinho a ementa lá no site também, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Já copiei aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então você vai compreender a arquitetura geral do sistema Linux, vai entender a diferença, né, do Linux PC e servidor para o Linux embarcado. Aqui vocês já tiveram uma aula aí com o Fernando. Entendeu o conceito de compilação cruzada, que é o cross-compiling, né? Você compila no computador, mas na verdade é como se você estivesse compilando para colocar na plaquinha. Né, é isso aí. Essa mágica. Essa mágica de você pode compilar, por exemplo, para outra arquitetura, né? Utilizando a sua arquitetura do computador. De fazer a diferença entre bootloader, kernel, Linux, device drivers, módulo de kernel e arquivo de sistemas. Aí, na verdade, a equipe aí com o Fernando vai abrir e mostrar para vocês os arquivos, né? E como funcionam as coisas, né? E aí vai adiante, né, Fernando? Você chega até onde? A gente chega até a fazer uma aplicação, né? Então a ideia é o básico para você começar a mexer e como fazer cross-compilação. Então a ideia é bastante ter bastante produtividade no desenvolvimento, o dia a dia, né? O que você tem que desenvolver meu sistema, estou desenvolvendo com um projeto Linux. Tá, além de programar, você precisa saber que nem cross-compilar, você precisa saber como jogar a aplicação para o seu dispositivo, né? E como fazer as alterações mínimas que você precisa mexer, não no kernel em si, mas às vezes no device tree, que a gente vai ver que é um carinha que habilita partes do kernel, né? E a gente vai até conseguir depois analisar, pegar o nosso sistema que está rodando com as aplicações lá dentro e fazer debug deles. Então, além do debug da aplicação, pegar logs do sistema. Então, ver quais logs a gente consegue analisar. Como a gente está rodando o sistema operacional, às vezes você tem diversos softwares rodando. Então, você tem que fazer um log ali que você consegue separar as coisas, debugar, pegar essa como é que fala? Essa agilidade, né? Essa noção, passar, acho que o principal discurso é passar essa noção para depois, quando você for trabalhar no seu projeto de Linux embarcados, você já sabe os atalhos ali para fazer debug, desenvolvimento, tudo. Isso aí. Fernando, em 8 horas dá tempo de fazer tudo isso? É bastante material, a gente vai conseguir sim. Legal. A gente vai... o Fernando, é bastante material. Fernando, a Brenda, a Bruna, né, a equipe da MC, eles desenvolveram isso, claro, a muitas mãos, tá, pessoal? E outra coisa, eles estão trazendo know-how aqui de um treinamento que eles dão em empresas. Isso. Normalmente, né, Fernando, você vai dar o treinamento na empresa e é customizado para o projeto, né? E aí vai em frente. Então você dá as noções, né, para o pessoal que não tem noção, e aí você vai em frente e pega o projeto da empresa, né?
Isso. Normalmente é o comum que a gente faz, né? Então, esse a gente vai fazer uma versão disso online, né? E um pouquinho mais genérica, que quando a gente faz um treinamento em específico, às vezes o pessoal agrícola, ele tem um contexto agrícola. Aqui a gente vai pegar um contexto um pouco mais genérico do termo, para você trabalhar em tanto médico, quanto agrícola, quanto automação industrial. Uhum. Então, vai pegar Pessoal, a gente sabe que se vocês lessem esses 3 livros aqui, né, e vocês tivessem uma noção de Linux, vocês iriam saber sobre esses assuntos que serão apresentados no curso. E a ideia, na verdade, é dar aquela acelerada, né, e depois vocês terem como referência esses 3 livros, entendeu? Então, é para vocês ganharem tempo, né? Uhum. Muita gente não tem tempo, né, Fernando? Então, sim. já participa e já tem uma noção avançada. Se a pessoa não conseguir acompanhar ao vivo, a gente vai deixar também 30 dias de acesso, né? Então, assim, separa o mês de abril para Linux embarcado. Do dia 1 até o dia 30, né, vai estar aberta a plataforma para acesso de todos. Aí no dia 1º e no dia 8 são aulas ao vivo. Aí depois elas ficam gravadas e elas ficam lá até o dia 30 para acesso de vocês. Essa que é a proposta. Deixa eu chamar para a sala o Fábio. Fábio, vem para a sala, você está por aí? Fábio não entrou ainda não, daqui a pouco ele entra aqui, pessoal. Vamos nessa. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, então, esse preço que vocês estão vendo aí não é 1.280 hoje para quem estiver aqui nessa sala de webinar. Aí, o Fábio chegou. Chegou. Boa noite, beleza? Tudo jóia. Fala, Fábio. Apresentação maravilhosa, hein? Parabéns, Fernando. Valeu, obrigado. Bom demais. Tem uma dúvida, Fernando. Pode, manda bala. Eu tava aqui, né? Eu tô com a ideia de aplicar numa placa ali. Com essa base do curso aí, depois eu vou conseguir ter base para fazer essa aplicação no hardware? Sim. A gente vai trabalhar com emulador, né? Para facilitar, mas, de novo, é um ponto bem importante essa questão de conseguir emular, porque você consegue depois o que você desenvolveu no emulador levar para a placa, lógico. As placas, para você fazer o teste de hardware, plugar, né, acender um LED, você vai precisar da placa para acender um LED. Mas a gente vai ver que no emulador a gente já consegue deixar a programação pronta, até testar mesmo, tem bastante simular, né, acendimento de um LED, e você vai ter bastante, como é que fala? O emulador te dá bastante segurança para depois você levar isso para o hardware. Bacana, então, isso é legal porque muitas vezes a gente não tem um hardware pronto já para... E às vezes, para você passar para o hardware, ligar o hardware, testar, às vezes é mais fácil passar para o emulador, testar o básico, e daí você separa depois só o teste de hardware. Aí você fala, agora eu vou fazer os testes finais. Às vezes tem muita coisa que você quer refinar do código, do sistema, que você não precisa necessariamente do hardware para fazer. Então você consegue agilizar um pouco aí o desenvolvimento seu, no final das contas. Excelente. Nossa, tô na expectativa aqui. Beleza. Ô, Thiago, você falou que ia ter Tava escutando ali, você falou que ia ter uma promoção especial pra galera daqui, hein? Sim, vai ter um desconto pro pessoal que tá participando aqui. Mas é bom o desconto? É bom demais. A gente fez umas contas aqui, pessoal. A gente vai liberar um desconto de 61% para vocês que estão aqui na sala. Então, em vez de 1.280, deixa eu pegar o calculador aqui, Fábio. 1.280. Entra aí, Thiago. Entra aí, ó. Matricule-se agora. Vamos fazer ao vivo aqui? Matricule-se agora. Não precisa nada de login agora, não. Tá joia. Matricule-se agora. Outra coisa, Fernando, durante esse... Assim, eu achei legal também a estrutura do curso, que ele tem um intervalo de uma semana, né? Sim. Então, beleza, a gente assiste a aula no sábado, e no teu sábado, quem tiver disponibilidade para assistir à tarde, né, a gravação, colocar em prática, e ainda tem a semana para tirar dúvidas ou replicar, né? Aí durante a semana a gente consegue tirar dúvidas com você, né? Sim, Thiago, gente. Acho que não precisa de colocar... acho que vai precisar fazer login. Sim, eu faço um registro aqui. Quer que eu faça aqui? Pode fazer. Então deixa eu parar minha tela aqui e você compartilha a sua aí, beleza? A gente também vai estar à disposição para responder mensagem também, dúvidas do curso. Então, vai ter, não só eu, tem mais o pessoal da equipe que vai estar respondendo para vocês. Então,
dos tópicos que surgirem ali, com certeza vocês vão gerar bastante dúvida e vai surgir outros tópicos, né, que nem estão na ementa do curso e a gente vai respondendo e vai atendendo para a gente orientando. E aumentar a base de conhecimento. Eu falar que a gente insistiu bastante para conseguir esse curso aí de Linux embarcado, pessoal. Faz tempo que a gente está tentando. O Fernando topou o desafio, a Brenda, a Bruna veio, a equipe, né? Organizou todo o curso. É bom demais. Olá, pessoal. Obrigado, então aqui, Fernando. matricule-se agora, né? Depois vocês vão entrar aí com calma, né? Aí vocês vão vir aqui com o cupom de desconto que a gente vai passar para vocês, aqui para vocês que estão aqui, né? Esse cupom aqui, ó. Aplicar. Vai ter tudo isso aqui de desconto. Então vai ser R$ 499,20. É isso, Exatamente. Thiago? Exatamente. E ainda dá para dividir aqui em 6 vezes de R$ 83,20. Exatamente. 6 vezes de R$ 83,20. Exatamente. Vou fechar aqui porque eu já vou fazer minha inscrição. Viu? Deixa eu... Outra pergunta. Até quando que a gente pode usar esse cupom aqui? Vamos deixar até amanhã, porque aí o pessoal... Porque tem gente que a gente sabe que leva para a empresa, leva para a instituição, leva para a escola, né? Conversa com o professor, conversa com os amigos também para ver se vale a pena, entendeu? Dá uma analisada na ementa. Então vamos deixar até amanhã. Isso, e que em caso de empresa também, dependendo da aprovação, aí entre em contato que a gente... Aí vê cada caso, né? Mas vamos deixar então 24 horas aqui esse cupom. Você colocou aí, né? Linux-EMB1. Exatamente. Eu vou fixar aqui no chat, o pessoal ficar com essa mensagem. Ó, tem algumas dúvidas frequentes, né? Talvez a gente possa vir aqui. Dá uma lida aqui também. Deixa eu ver se aqui não tá habilitado. Mas vamos lá. Depois a gente vai perguntar. Tem certificado, né? A carga horária do certificado será de 8 horas, porém, né, a gente sabe que durante esses 30 dias dá para trabalhar bastante aí, né, além das aulas ao vivo, que serão no dia 1º e dia 8 de abril. Então, o encontro ao vivo ali vai apresentar o curso ao vivo, né, Fernando? A gente vai gravar. Isso. E no final também vai ter um tempo para perguntar, né? Sim, um tempo para a gente discutir, perguntar. Sim, a gente vai abrir sim. Beleza. As vagas são limitadas, né, para a quantidade, para conseguir atender o pessoal, né? Então é importante que consiga, quem que tiver interesse, consiga já ter o seu espaço nessa turma. E aí a aula vai ser Google Meet, tá? E aí vai ser gravado para acesso. O acesso só vai ser durante esse período, depois aí o acesso ele vai perder, né, o acesso. Mas a ideia é que nessa jornada de 30 dias já tem essa base aí de introdução. Tem uma pergunta do pessoal aqui, que talvez é uma pergunta que vai ser frequente. Eu preciso ter o Linux no meu PC para desenvolvimento? O que eu preciso ter de máquina para estar acompanhando o curso? Isso é uma coisa que a gente pensou, né? A gente falou, a gente não tem... A gente vai usar uma máquina virtual, então a gente vai fornecer uma VM com o treinamento lá dentro. Então a gente vai deixar... Como a gente tem uma ementa bem grande, né? Então a ideia é fazer uma máquina virtual com o que a gente precisar lá dentro, já bem mastigado, e a gente entrar em detalhe a detalhe. Porque é um ponto que a gente pensou bastante. A gente não sabe o que a pessoa está usando Windows, se a pessoa já mexe com Linux, né? Então, para a gente ter esse controle e para ter como é que fala? Para acelerar, né? Para facilitar o treinamento, a gente vai disponibilizar uma VM, né? Então antes do treinamento, a gente vai explicar como é que instala, se a pessoa não conhece, como é que você coloca. Em questão do notebook ou o PC que você está trabalhando, não. Acho que talvez seria legal comentar, mas hoje em dia, acho que todos, né? Também, de novo, a gente não consegue saber o PC que a pessoa está trabalhando, mas um PC que é o mínimo 2 núcleos e aí com uns 8 GB de memória RAM, acho que já dá para brincar. A gente não vai fazer nenhuma operação dentro da VM, assim, que vai usar muito recurso, a não ser emular, mas a gente vai emular um sistema Linux bem pequenininho. Então, até nisso a gente está pensou nisso, né?
facilitar, e você não precisa necessariamente estar numa máquina Linux, você pode estar numa máquina Windows, tranquilo. Perfeito, então vai ser essa VM aí que vai ser disponibilizada, Sim. E aí se tiver no Windows ou no Linux, você consegue trabalhar com esse ambiente. Uhum. Perfeito. Beleza, então tá aí, pessoal. Aproveitem aí essa oportunidade de 24 horas com esse desconto. Enquanto isso, né, a gente vamos tirar as dúvidas do pessoal aqui que ficaram. O que vocês acham? Vamos Eu nessa. acho bacana. Porque aí a gente vai... Ó, tem muita pergunta aqui, a gente vai ter que ir filtrando. Vai ter pergunta relacionada ao curso e também pergunta relacionada à palestra. Isso. Mas já até pingou perguntas aqui relacionado quem quiser usar uma placa Raspberry Pi ou BeagleBone, né? Acho que deixaria para um próximo passo, talvez, né? Eu acho que sim. É assim, dá para usar, mas o curso a gente vai fazer dentro da VM, né? Até para, como eu falei, a herramienta ela é grande, então até para vocês conseguirem reproduzir os exemplos, tudo, e dá tudo certo. E ter essa base bem fundamentada, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do Fábio e do Henrique. Para fazer um projeto com Linux, é necessário sempre criar a própria imagem? A imagem, no geral, é distribuída na internet para download. Fazer a própria imagem é uma tarefa para programadores mais avançados. Você concorda com essa afirmação, Fernando? E eu tenho uma outra pergunta. Tá bom. Hoje, você usa, em geral, o Yocto para criar a imagem? E outra pergunta, aproveitando. Tá bom. Sobre imagem. Você pega um Debian, né? Um pequeno Debian, e que tem, por exemplo, para BeagleBone. Ele tem muitas limitações? Tá, vamos lá. Vou começar pela última pergunta, acho que é mais fácil. O Debian para BeagleBone. Normalmente vai ficar parecido com a gente trabalha, igual a gente falou do Linux do desktop. Então ele vai vir, apesar de ser para BeagleBone, né? Então ele é um Debian ainda. Então às vezes ele tem mais pacotes do que a gente precisa. Então vai ter software lá dentro que você não precisa para um produto final. Às vezes para você pegar, você está começando a desenvolver no Linux embarcado na BeagleBone, você pega o Debian ali, instala, e aí você consegue mexer, testar um monte de funcionalidades. Só que você vai estar com uma imagem maior, né, que vai estar usando mais recursos. Isso profissionalmente, como você está na placa de desenvolvimento, de avaliação, e você está aprendendo, isso é legal, funciona, é um caminho mesmo que tem que ir. Você que não conhece, é esse caminho mesmo. Mas quando você vai trabalhar para desenvolver placa já profissional, você quer otimizar, você não precisa, você colocar mais softwares do que é o necessário dentro da imagem sua, te gera custo do seu hardware, te gera dependência, problemas. Às vezes você pode ter problema de dar algum bug de um software, de uma parte que você nem sabia que existia lá dentro da imagem. Então, por isso, aí, acho que a segunda pergunta, né? O Thiago falou do Yocto. O Yocto, a gente fez um webinar, eu não me lembro que mês, foi acho que em janeiro que a gente fez. No dia 1º de fevereiro, acho que a gente fez. A gente fez um webinar só de Yocto. O Yocto é uma ferramenta para gerar distribuição. Então, ele é nele que você vai gerar uma distribuição. Ele tem um conjunto de ferramentas que você gera essa distribuição com o que você escolheu lá para sua distribuição para rodar no seu hardware. E aí você consegue controlar, né, o que vai, o que não vai, você consegue melhorar a questão de boot. Então, para coisas mais profissionais, você vai cair no Yocto ou em outros sistemas de build, né? O Yocto é um deles, é bem famoso no mercado, cresceu bastante também, tem bastante adoção pelo mercado, é um padrão de indústria, até de build. Existem outros build systems, mas a ideia é essa, você gerar distro menor, né? Então, reduzir recurso, que no final das contas, depois que você vai fazer um produto, né? Você quer achar o ponto ótimo ali entre... Você não precisa, às vezes, o fato de você reduzir, em vez de você comprar um hardware que tenha quad-core núcleos lá, você pode ter um hardware com dual-core ou um core só. Ao invés de você precisar, sei lá, de 1 GB de memória RAM, você pode precisar, sei lá, 512, 256 de memória RAM, por conta dessa otimização que você está fazendo. E isso
consequentemente, impacta em questão do valor do produto depois, no final das contas. Então, é importante sim. E aí eu acho que a primeira pergunta foi que se é uma coisa mais avançada, compilar um pouco mais avançado, fazer esse processo de gerar a distribuição, precisa ter um conhecimento mais aprofundado. E é isso que a gente faz na empresa nossa. A gente realmente, o pessoal contrata a gente para fazer as distros, para deixar essa parte com a gente. Enquanto isso, o cliente foca no produto dele, né? Porque você tem ainda que fazer o produto. Imagina a tela aqueles equipamentos agrícolas. Tem um monte de tela, tem um monte de botão que vai ter, relatório, tem que enviar. Então, além disso, você tem que se preocupar ainda com a distribuição. Então, além de ser um trabalho bem específico, é bastante coisa que você tem que fazer num projeto geral. Então, é muito comum se separar. Então, distro pronta, você vai usar assim para aprender, para desenvolvimento, para produto. Existem produtos que já vi no mercado, o pessoal que usa uma Raspberry Pi para fazer produto. Tem as minhas ressalvas, mas tem gente que faz e a pessoa vai. Mas, depende, né? Depende muito, mas assim, Produto, né? mas e aí a pessoa usa uma distro pronta, mas eu falei, às vezes fica uma coisa, pode dar erro. O principal pode dar erro, pode dar algum bug que depois para você vai gastar o tempo que você vai gastar para debugar, achar um bug de uma coisa que nem você colocou lá dentro, aí complica, aí começa a dar problema. Legal. Ô, Fernando, e quais as linguagens mais utilizadas ou recomendadas nos projetos de Linux embarcado, conforme a sua experiência, conforme o que você está vendo, falando de Brasil, né? O Eric faz essa pergunta. Sim. Olha, a parte de aplicação, linguagem de programação, fazer aplicação, né? Eu olho sempre em dois lados. É uma aplicação que, se tem interface gráfica, você provavelmente vai para C++, para Python. Depende do framework que você está usando. A gente vai ver no curso também, frameworks gráficos, tá? Depende do framework que você está trabalhando, mas normalmente é ou C++, C++, Python, ou eu vejo muito Python usado em Linux. Node, você vê usando Node, você vê usando Java, já viu alguma coisa ou outra. Não tão comum, Java é mais comum para desktop servidor. Para embarcados, não tanto, né? Mas Python eu vejo muito. E tem aplicações que são feitas em Shell, né? Script mesmo. Script rodando. Mas eu vejo muito Python, C++, Node. São essas. Node, né? JavaScript, né? Um interpretador de Node. Isso que eu vejo, assim, no Brasil, né? E, Fernando, tem um comentário do Edivaldo aqui, uma pergunta, né? Uhum. Boa noite, Fernando. No site Spectrum da E3E, há um artigo que fala sobre segurança de memória de software. E no texto descreve que a maioria das linguagens de programação são consideradas seguras para a memória, exceto C, C++ e Assembly. Isso deu uma treta uns dias atrás. Como podemos melhorar a segurança do dispositivo Linux? Esse é um tópico bem bastante. Tem gente que é especializado só em segurança, bem abrangente. Como que pode melhorar? Hoje, até no kernel, né, acho que alguém comentou até que hoje no kernel foi incluso no kernel suporte para Rust. São umas linguagens mais recentes. C++, elas são linguagens muito você tem muita liberdade para trabalhar. Então, a liberdade ela vem com o peso de poder fazer bobeira. Então, acessar, deixar algum ponteiro, fazer um overflow de uma memória, um ponteiro que aponta para um lugar errado e aí quebra. E elas são bem... por conta desse acesso que você tem, esse poder delas, você também, se você não saber o que você está fazendo, você tem muito... você vai ter vulnerabilidade, vai encontrar vulnerabilidade. O Rust é uma linguagem que veio
eu conheço um pouco, não desenvolvo tanto em Rust, mas é uma linguagem que nasceu com um propósito para resolver isso, né? A questão de C++, que é proteger, então não deixar esses acesso que você pode fazer no C++, mas é uma forma de você contornar esses erros que são erros que não são erros, né? São coisas que a linguagem dá acesso a você e aí no final das contas, se você não usa direito, vai dar problema de segurança. Então, eu acho que Rust é uma coisa que vem para resolver, mas eu não sei de dizer. E é uma coisa bem complexa mesmo. Obrigado, Fernando. Ó, última pergunta antes do sorteio. O Fábio já selecionou, só vai ganhar quem tiver online, né, Fábio? Então, só pra galera saindo aí, espera um pouquinho aí que tem o sorteio do livro, tá? Isso. Eu tenho uma pergunta também aqui, só rapidinho. Diga. Eu sempre tive vontade, Fernando, vejo a galera fazendo, aqui a gente recebeu vários artigos no Embarcados também, sobre o OpenWRT, porque assim, às vezes tem um roteador jogado ali, e dá vontade de pegar ele como hardware e usar ele como base, né, para fazer alguma aplicação, tá? Até mesmo para melhorar a questão do roteador. Esse curso vai dar base para mim depois ter noção mais a fundo de como trabalhar com o OpenWRT, eu consigo depois dar esse próximo passo? Você vai mexer com o Linux, né? A gente vai dar a base de acessar ele. Os conceitos que a gente for ver ali valem para assim, a maior parte da distribuição Linux e sistema Linux. O OpenWRT, ele é uma distro que é focada para roteador. Ele até tem como se fosse um build system, parecido com ele. Às vezes a pessoa até chama ele de um build system para gerar a imagem, que ele tem ferramentas para compilar do jeito que ele usa. Mas assim, você vai conseguir usar, porque você vai acessar, você vai reutilizar sim para acessar, mas o OpenWRT ele vale também para um curso só dele. Assim, isso. Só dele. Assim, meu objetivo assim, era ter essa base, né, para não apanhar tanto na hora que for. Dá para, com o curso você vai conseguir acessar ele com o WRT e conseguir acender uns LEDs lá. Então. Eu já fiz esse tipo de coisa, brincar com o roteador, acender um LED que não, sei lá, você quer acender de outra forma. É muito legal o WRT. Porque dependendo até do foco, né? Às vezes tem gente que tem roteador em casa, né? Às vezes quem não quer desenvolver ou comprar uma placa de desenvolvimento, pode ser uma ferramenta até, né? Uma placa. Beleza. Então vamos lá. Última pergunta. Antes do sorteio, o Fábio já exportou a lista, só quem estiver online. Vai ganhar um livro. O livro é da O'Reilly, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente fala o nome do livro certinho aqui para vocês e o autor. A pergunta é a seguinte, Fernando. E durante o curso, você vai usar uma VM? Tem gente preocupado aqui que a última vez que compilou, o Elder diz, a última vez que compilou o build root no PC dele demorou 4 horas. Sim. E tem gente falando aqui que para usar uma VM precisa de 8 GB de RAM no computador. Vocês vão usar uma VM durante o computador? Durante o curso? A gente vai usar, a gente não vai fazer compilação de distro na VM. Demora mesmo, como ele falou. O Yocto, pior ainda. A gente vai montar a questão a gente tem uma parte que a gente vai comentar sobre o Yocto e a gente vai usar produtos, coisas geradas do Yocto para a gente fazer teste, né, e entender o Linux que a gente gerou. Mas a gente vai deixar pronto para vocês lá dentro da VM para não fazer, assim, fazer build de coisa de distro com VM é inviável. Vai demorar mesmo, igual ele comentou, vai demorar 4 horas para mais, 4 horas é até pouco até. Mas a gente vai deixar pronto, a gente vai deixar os resultados, então se a gente for compilar alguma coisa, acessar, é coisa pequena para não pesar muito, porque a gente está numa VM, né? Então tá jóia, Fernando, obrigado, viu? Mas deixa eu perguntar, então, pessoal. Mas eu quero perguntar, mas se eu quiser depois instalar no meu PC, montar esse ambiente e compilar, eu vou saber fazer isso, né? Vou aprender. Sim, com certeza. Porque aí eu monto aqui meu setup e deixo compilando em 3 dias aqui. O ideal seria, exato. O ideal seria você ter usar nativo, né? Nativo é sempre o melhor caso. Mas a gente vai usar a VM para facilitar, para a gente atender a ementa, né? E facilitar, né? Para a gente facilitar o aprendizado nosso. O lance é aprender o caminho, né? Porque aí... Isso, exatamente. É isso aí.
Então, o livro é o seguinte, pessoal. Linux eficiente na linha de comando, aumente suas habilidades na linha de comando, do Daniel Barrett. É um livro da Novatec aqui do Brasil, editora americana O'Reilly. Ele está em português e vai chegar para vocês via digital, tá? Provavelmente a gente vai comprar na Amazon e a gente vai mandar para o Kindle de vocês, para quem for sorteado agora e que estava aqui presente no webinar. Vamos lá, Fábio? Beleza. Eu abro aqui? Vamos nessa. Você quer que eu abra aqui? Pode abrir, sim. Então, espera um pouquinho que eu estou arrumando a planilha aqui. Tá, joia. Então, arruma a planilha. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. A gente vai fazer no random.org, tá? A gente vai colocar o número de participantes que estiveram online no webinar aqui e nós vamos fazer o sorteio no random.org. O primeiro número é o ganhador, tá? Isso, mas ele tem que estar aqui, né? Ele tem que estar aqui. Isso. Tem que responder aqui, viu, pessoal? E a gente consegue conferir aqui, tá? E a Seu pessoa nome responde e aqui. eu confiro, dá para conferir aqui. Tá. E Então, se vamos for alguém aqui nosso, né? Aí a Aí gente não vale. refaz, tá? Se for a Brenda e a Bruna também, tá? Exato. Se for embarcados ou MC, a gente refaz. Isso. Pessoal, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Na verdade, parar de compartilhar e compartilhar novamente. Eu tô aqui com a planilha, ó. Espero que eu... Beleza. Estão vendo aí, né? Sim. Então, aqui foi filtrado para quem esteve ao vivo aqui com a gente, ó. Tá. Beleza? Aí até o número 188. Sendo que sou eu aqui, talvez. Aí, do número 2 até o número 188. Tá, joia. Beleza? Vamos lá. Então, vamos vir aqui no número 2 até o número 188. 188. Isso. Beleza? Gerar. E aí a gente faz a chamada e confere se a pessoa está aqui com o e-mail que está ali, tá? Quero ver, hein? Tá, joia. Será quem vai ganhar? Número 6. 6, entrou cedo. Uhum. Não, acho que aqui às vezes é pelo... Eu filtrei pelo... tá. Participou. Albério. Albério. O Tá, Albério agora eu vou ter que aqui parar de compartilhar para ver o e-mail aqui. chat, né? Tá, joia. Para de compartilhar para ver o e-mail dele. Isso. O Albério tá por aqui? Vamos ver se ele Online, responde. será? Albério. Vamos dar aí alguns segundos, ó. Vamos esperar aí, porque tem um delay também, viu, pessoal? Então, ó, esse desconto, pessoal, é de 61%. Então, aí, 6 vezes de R$ 83 no cartão de crédito, tá? Ele começa dia 1º de abril. Se vocês não puderem participar ao vivo, ainda fica o mês de abril inteiro. Diz aí, Fábio. Só um detalhe aqui que talvez a gente não falou e a gente pode colocar depois nas perguntas frequentes. Quem for de empresa e precisar de nota fiscal para reembolso, a gente faz tudo certinho, tá? Isso. Então fique tranquilo, a gente já gera através dos dados que é do preenchimento, mas caso você precise de uma nota com o nome da empresa, tal, CNPJ da empresa, entre em contato. Albério não tá, hein? Albério não está aqui. Pelo menos então, ele não respondeu nos primeiros 30 segundos. Perdeu, pode continuar agora. Então vamos fazer o outro sorteio, pessoal. Então segunda chance, hein? Vou apertar aqui de novo, Vocês estão com sorte. Vamos lá. Quem vai ganhar, hein? Pronto, 48. Agora não é o Albério mais. Não é o Albério mais, é outra pessoa, 48. 48. Vinícius. O e-mail começa com LO. Eita, quase acho que eu mostrei ali. LO. Isso. Eu acho que eu vi o Vinícius ainda. Vinícius, ó. Vinícius está aí. O pessoal tá falando que o chat está com delay. Ah, não, mas não, então, não é... Vamos esperar. Mas o delay foi grande ali. Vinícius, ó, apareceu. Deixa eu ver se o e-mail dele é o mesmo. LOV. Se é o Vinícius mesmo. Peraí, deixa eu ver. LOV? Tem vários Vinícius aqui aparecendo. LOV e... Beleza. E é Gmail. E aqui também é isso aí. Ganhou, Vinícius. Vamos entrar em contato com você e te mandar. Aê. Parabéns, Vinícius.
Parabéns, pessoal. Aí a gente... Amanhã a gente entra em contato com você. Fiquem ligados aí. Para o pessoal que está se inscrevendo já no curso, também fiquem tranquilos, né? Ver o processo lá, se confirmou, a gente vai depois dar todas as orientações de como vai ser. Se tiver material prévio ao curso, também a gente vai te orientar como você fazer, tá? Então, fique tranquilo. E para quem, né, ainda não, né, tá, né, querendo começar no curso, ainda quer dar uma olhada, lá no Embarcados a gente tem muitos artigos sobre Linux embarcados, tá? Então, deem uma olhada, dê uma analisada e veja aí a importância, né? E também façam, né, contato aí com pessoas que trabalham na área. O Fernando também está lá no LinkedIn, né? Estou à disposição. Isso. Quiser tirarem dúvidas, né? Assim, é bem bacana. E como o Fernando disse, né? Aqui no Brasil tem, né, o desenvolvimento, já tem bastante empresa trabalhando, e lá fora, muito. Então, tem oportunidades aí muito interessantes nessa área. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Ou alguém Isso aí. Tem mais pergunta aqui? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, mandem perguntas para a gente aí sobre o curso, tá? No contato@embarcados.com.br ou manda mensagem no Instagram, no LinkedIn. Onde vocês acham a gente. Também estamos à disposição aí. É isso aí. Eu perdi as perguntas aqui. É isso. Deixa eu voltar a apresentação aqui para fazer o encerramento, Fábio. Beleza. E é isso aí, pessoal. Obrigado, viu, Fernando? Gostaria que você deixasse obrigado a vocês. Suas palavras finais aí. Obrigado a todo o pessoal de vocês, embarcado pela oportunidade. Também é sempre um prazer estar aqui com vocês. O pessoal que acompanhou até agora, então estavam 100 pessoas, eu vi agora há pouco, acompanharam, bastante perguntas. Fico lisonjeado com a interação que vocês tiveram. Obrigado aí. Agradeço também pela audiência, tudo, pela confiança aí. Obrigado, Fernando. Eu só queria falar rapidinho, pessoal, quem ficou com dúvida, está chegando aqui a primeira vez, a gente sempre disponibiliza a gravação após o webinar, tá? Então, fiquem tranquilos, no e-mail que vocês registraram, vocês vão receber o link para assistir a gravação, e também lá nesse link vai ter os slides, caso você queira usar para alguma referência, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso aí ao material. Tá joia. Então, pessoal, gostaria de agradecer também, né, a toda a equipe da MC, vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente bateu aqui, vocês viram lá 187 pessoas ao vivo, e mais nós três aqui, são 190 pessoas. Esse webinar foi patrocinado pela Mauser Electronics. A gente gostaria de agradecer bastante a Mauser Electronics, falar que qualquer dúvida de componentes, só entrar em contato com brasil@mauser.com e dar sugestão para vocês de ver o webinar que o Mauro fez semana passada. Quem não viu o webinar que o Mauro Salomão fez aqui no Embarcado semana passada, ele falou bastante sobre compra de componentes e como é que está, né, esse mercado com relação à escassez que existia com algumas linhas. Agora isso já está começando a normalizar. Então fica o convite para vocês. Deem uma olhada no canal do Embarcados, se inscreve lá. A gente tem lives também nas quartas e nas sextas, e a gente direto tem webinar aqui quase toda semana, trazendo conteúdo técnico para vocês, sistemas embarcados, IoT, Linux, entre outras coisas. Muito obrigado, pessoal. Tem um Vinícius aqui da Romênia assistindo, já é 2 horas da manhã lá. Não é o que ganhou, não é outro, mas tá lá. Isso aí. Mandou um abraço. Abraço. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha aqui dentro do Kindle tem Linux? Né? Linux, cara. Linux e o chip, eu não sei essas versões, as primeiras versões é IMX, o processador da NXP, é MX, não sei se é o 6, que quando tinha a NXP aqui no Brasil, foi projetado aqui o chip, cara. Caramba, olha. Rodando no Kindle. Kindle é Linux embarcado. Esse meu aqui, ele tá estragado, né? Eles já... Uhum. Aí eu abri aqui. Nossa, é muito legal o design. E aí eu percebi que, né, pelo processador tudo é Linux. Linux. Então... Linux. Aí, pessoal, quem sabe vocês façam um e-reader ou dá para fazer vending machine, colocar um displayzão bonito. Dá para fazer muita coisa bacana. Dá para desenvolver projetos interessantes aí. E vocês tendo essa capacitação, né, essa fluência, né, de desenvolver, aí vai embora, né? Pôr a ideia em prática. É isso aí. Obrigado, gente.
Valeu. Abraço, Entre em muito contato obrigado. com a gente. Eu vou encerrar então o webinar. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, até a próxima.